Bom dia, bom dia! Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, regozijaremos nesse dia maravilhoso, nesse dia poderoso que o Senhor preparou para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, hoje já estamos na nossa 18ª live de 40, em nome de Jesus. Você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, você nasceu para governar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para dominar tudo aquilo que Deus ele já determinou para você dominar. Você pode governar sobre todas as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Que esse dia venha ser um dia memorável para você. Que esse dia venha fazer a diferença para você em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para renovar a nossa mente, para renovar o nosso coração, para renovar com as verdades do céu para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida em nome de Jesus. Todos os dias é dia de renovar a nossa mente. É dia de renovar a nossa comunhão, a nossa identidade, a nossa, vamos dizer, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias é dia de nos conectarmos com os céus. É dia de nós nos conectar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e desse imenso universo que te criou, que te formou, que tem um propósito para a sua vida, que tem um plano perfeito para a sua vida, que tem uma história linda ao seu respeito. É somente você conectar com as verdades de Deus, é somente você conhecer a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque muitas pessoas estão perdidas, porque não conhecem a verdade, porque aquele que conhece, aquele que aprende, ele não depende. Aquele que aprende da palavra de Deus, ele não anda igual barata tonta, não, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe da sua identidade em Deus. Então eu estou aqui para contribuir com a sua vida em nome de Jesus, para poder levar a revelação do próprio Deus para a sua vida, para que você venha verdadeiramente ter uma transformação da parte de Deus na sua vida em nome de Jesus. Eu de mim mesma não posso fazer nada por você, mas o Deus a quem eu sirvo, a Deus a quem me chamou para esse propósito, ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua vida da água por vinho. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas o Deus Todo-Poderoso, o Pai de amor e bondade, ele quer ajudar você. Ele estende as suas mãos sobre a sua vida agora, nesse momento que você está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Então agarre na mão de Jesus, agarre na mão de Deus, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, em nome de Jesus. Às vezes, até hoje, você tentou trilhar a sua vida sozinho, sozinha, mas eu te convido, não trilha sozinha não, trilha com Jesus, segura na mão de Jesus. Ninguém foi chamado para andar sozinho. Que seja sozinho sem pessoas ou sem Deus. Você não pode fazer nada sem Deus. E você não pode fazer nada também se alguém não te ajudar, alguma pessoa não te ajudar. Muitas pessoas, elas tentam viver sozinhos, isoladas. Tentam andar com as suas próprias pernas. Ah, eu não preciso de ninguém, não. Ah, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de religião, eu não preciso de nada. Você precisa. Ninguém foi criado por Deus para viver sozinho. Precisamos um dos outros. Precisamos de Deus, precisamos um dos outros. Assim como a palavra de Deus, ela diz, se você está em pé, cuida para que não caia. Mas se porventura você cair, o Senhor te levanta pela mão. E a palavra de Deus diz também, é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta, o outro dá força, o outro dá uma palavra para você. E eu sou essa outra pessoa que estou aqui para trazer uma palavra de ânimo para você, uma palavra de esperança, uma palavra que é tipo uma água que vai limpando o seu copo sujo, vai limpando a sua vida. Pensa no copo, pensa numa água jorrando nesse copo, todo sujo, todo cheio de lama. É a água da palavra, é a água da palavra
palavra de Deus, é a palavra que corrige, é a palavra que direciona, a palavra que limpa a sua vida e ela vem direto do trono de Deus. E quanto mais você bebe dessa água e quanto mais você derrama dessa água sobre a sua vida, que é a própria palavra de Deus, mais limpo você vai se tornando, mais leve você vai se tornando, mais sem aquela carga pesada você vai se tornando, porque o próprio Jesus, ele limpa você, ele purifica você. Não queira andar sozinho. Não queira andar sozinho. Jesus, ele estende a mão para você nesse dia. Você quer viver verdadeiramente uma vida de excelência? Hoje o nosso tema é poderoso. Qual é o pilar para uma vida de excelência? Qual o pilar para me viver uma vida de excelência? Como assim viver uma vida de excelência? Essa live, você vai aprender o pilar para a sua vida, para a nossa vida, para vivermos uma vida verdadeiramente de excelência. Quantas pessoas elas querem viver uma vida de excelência? Mas eu já digo para você que a vida de excelência não é uma vida de status. Não é uma vida de querer fazer tudo perfeito. Não é uma vida de querer ser reconhecido por ninguém. Não, uma vida de excelência. Uma vida de excelência é uma vida de temor ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos essenciais para viver uma vida de excelência. Excelência, ela não é perfeição. A excelência não é perfeição. Sabe o que ela é? Ela é intenção. Ela é intenção, dedicação e direção. A vida de excelência não é perfeição. Às vezes a pessoa ela pensa que ela tem que ser perfeita em tudo. Ninguém é perfeito. Nem eu, nem você. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Volto a dizer para você, às vezes nós tentamos fazer as coisas perfeitas, mas nós não conseguimos fazer nada perfeito. Porque bom, é só um que é Deus. Ele sim faz tudo com excelência, faz tudo com perfeição. Excelência, nós fomos chamados para viver em excelência. E não quer dizer perfeição, quer dizer o que é intenção. Eu já falei em outra live, não importa aquilo como você faz as coisas, mas é a intenção do que você faz as coisas. Qual a intenção? Quando você faz algo para alguém, qual é a intenção por trás daquilo? Então a excelência, ela é a intenção que você faz as coisas. Com que dedicação você faz as coisas? Você faz com amor, com alegria? Você faz com a direção de Deus? Deus, ele direciona você? Isso é uma vida de excelência. É uma vida quando a intenção do seu coração agrada a Deus. É quando a intenção do seu coração, a sua dedicação, traz alegria, traz amor, traz paz. É quando você verdadeiramente tem a direção de Deus para fazer aquilo ali. Porque muitas vezes a pessoa ela quer fazer algo e acha que é excelente, mas não é a direção de Deus. Não é a direção de Deus. Então nós devemos o quê? Saber esses pilares na nossa vida. Primeira coisa a gente tem que ter na nossa vida para viver uma vida de excelência é o temor ao Senhor. Vamos ver hoje o que é uma vida de excelência. Viver com excelência é viver com propósito, integridade, foco e temor a Deus. Para você viver uma vida de excelência, quando você vive uma vida de excelência, é uma vida de propósito. Você tem um propósito. Você é íntegro naquilo ali. Eu lembro de Jó, quando Satanás foi até Deus e falou assim, ó, Jó lá, e aí Deus ele falou para o Satanás, falou assim, viste meu servo Jó? Homem íntegro. Jó era íntegro. Será que você também tem sido íntegro? Será que eu também tenho sido íntegro em todas as situações da nossa vida? Deus ele busca pessoas íntegras, pessoas que têm foco. Qual é o seu foco hoje? Seu foco é o reino? Seu foco é as coisas do céu? Qual tem sido o seu foco? Viver uma vida de excelência é uma vida de temor a Deus. O que é temor a Deus? É um extremo respeito a Deus. É um extremo respeito às coisas celestiais, às coisas de Deus. Quantas pessoas hoje
pensam que estão vivendo uma vida de excelência, mas estão distante daquilo que Deus ele preparou para elas. Quantas pessoas hoje estão sem temor a Deus, não vive de princípios, vive sem disciplina, vive uma vida de qualquer maneira, faz o que dá na telha. Para você viver uma vida de excelência, é necessário você viver com propósito. Você tem que viver uma pessoa, você tem que ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem foco. Ela tem foco, o que ela quer fazer, ela foca naquilo ali e o foco dela é Jesus. O foco dela é agradar a Deus. Qual tem sido o seu foco? Você tem temido a Deus? Você tem temido a Deus? Não se trata de status. Não se trata de perfeição, assim como eu já disse. Não se trata disso, mas se trata de um espírito excelente. A excelência, ela trata de um espírito excelente. Você tem um espírito excelente? Você tem tido um espírito excelente? Nós temos tido foco, propósito, nós temos sido íntegros diante de Deus, nós tememos verdadeiramente a Deus? Pergunta para mim e para você. Precisamos viver uma vida de excelência, porque Deus ele busca isso de nós, busca isso de você e de mim também. Devemos viver uma vida de excelência, uma vida que vale a pena ser vivida. Não uma vida fajuta, uma vida te faz de conta, não, mas ser verdadeiramente naquilo que nós fazemos. É isso que Deus ele busca de nós. Deus não olha os nossos afazeres. Deus ele não olha as nossas obras, mas ele olha o nosso coração. E ele vê se há em nós um espírito excelente. Volto a dizer para você, não é aquilo que você faz, mas é a intenção daquilo que você faz. Qual a intenção por trás de tudo aquilo que você faz hoje? Qual é a intenção? É agradar a Deus? É com temor e tremor, respeito ao Senhor que você faz? Qual é o pilar para essa vida? Qual é o pilar para essa vida de excelência? Primeira coisa é o temor ao Senhor. Você quer viver uma vida de excelência? Temor ao Senhor. É o primeiro pilar de tudo nessa vida. Tema ao Senhor. É temor e tremor. Não é medo de Deus, mas é aquele extremo respeito. Sabe quando você tem aquele extremo respeito? Quando você tem um pai que faz bom para você, um pai que é de Deus, um pai que te dá as coisas, um pai que te disciplina, um pai que leva você para perto de Deus, um pai normal, um pai de homem mesmo. Quando seu pai fala um pouquinho mais bravo com você, você fica assim, ó, com respeito. Você não tem medo do seu pai, mas você tem aquele extremo respeito. Nossa, eu não posso desagradar meu pai. É assim também que você tem que ter de Deus. Quantas pessoas hoje não tremem, nem respeitam a Deus, vivem uma vida de qualquer maneira. Vivem uma vida que é profana, uma vida misericórdia, que dá até nojo. Isso está agradando a Deus? Isso está temendo a Deus? Não. Isso para você viver uma vida de excelência, você precisa temer ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa ter extremo respeito de Deus. Não é medo, é respeito. Respeito com a palavra, respeito com a direção de Deus, respeito com a disciplina que Ele possa te disciplinar. Respeite a Deus. Respeite a Deus. Porque é Ele que nos guia. Ele que nos corrige. É Ele que nos fortalece. É Ele que te direciona. Nos direciona todos os dias. É Ele que nos direciona para o melhor caminho. O Pai,
Ele só tem o bem para os seus filhos. Deus, ele não tem mal para você. Às vezes até hoje você pensa que Deus é mal. Deus não é mal. Deus, ele te corrige. Você que é pai, você que é mãe, quando você disciplina o seu filho, quando você vê que um caminho vai ser ruim para ele, você disciplina. Às vezes você tá até, fala assim, né, vamos dizer, repreende com a vara. Pro bem do seu filho, às vezes dá uma disciplina, ó, você não vai sair tantos dias, você vai ficar pensando aí. Quando você disciplina o seu filho, não é por mal dele, assim também Deus também faz assim conosco. Quando Deus nos disciplina através da sua palavra, como que Deus nos disciplina? Falando. Ele fala, ele corrige, ele mostra a direção para você, ele te direciona. Não seja rebelde. Não seja rebelde, tema ao Senhor de todo o seu coração. Quantas pessoas hoje, filhos rebeldes, filhos indisciplinados, filhos que não querem saber de correção, quer viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não quer saber. Às vezes Deus fala, filho, faz isso, quer pro seu bem, mas não faz. Vai empurrando com a barriga, procrastina, preguiça. A carne tem dominado. Às vezes Deus fala assim, faz um jejum, meu filho, para você se fortalecer no espírito. Lembra, é um espírito excelente. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos. E às vezes a carne está te dominando, a natureza humana está te dominando. Mas aí você não quer. É questão de decisão. É questão de aceitar a disciplina de Deus. É questão de ser dirigido, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. É questão de ser corrigido por Deus. É questão também de fortalecer em Deus, porque em Deus, Ele te fortalece. Em Deus. Você é fortalecido. Mas fora dele, você não consegue. Você não consegue. Em Provérbios 9:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é a base da sabedoria. Quantos hoje falam, Senhor, me dá sabedoria, me dá, Senhor, conhecimento, entendimento, eu não entendo a sua palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, mas não teme a Deus, não respeita a Deus. Vive uma vida desregrada, vive uma vida distante da presença de Deus. Como você vai adquirir a sabedoria de Deus? Arrependa dos seus maus caminhos, volte para Deus, para você viver uma vida de excelência. Não tem como você viver no temor do Senhor se não haver um arrependimento genuíno no seu coração. Nada vai resolver. Você não vai viver uma vida de excelência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. Você precisa ter respeito com as coisas de Deus. Em nome de Jesus. Não é questão de religiosidade, de placa de igreja, não. É questão de filho de Deus, obediente ao Pai Celestial. Ao Pai, ao Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Exemplos bíblicos de quem viveu com excelência. Daniel. Daniel viveu com excelência. Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Daniel, ele não se contaminava com as coisas do mundo. Ele não se contaminou com o manjar do rei. Ele não se contaminou com o gostosinho do mundo, nas minhas palavras hoje. Quantos hoje não temem a Deus, mas vivem uma vida só no gostosinho do mundo? Ah, tem nada a ver não. Deus sabe. A onda agora é aquele negócio. Deus sabe o meu coração. Deus sabe o meu coração. Meu coração tá limpo. Será? Será que tá limpo mesmo? Daniel, ele não se contaminou com o manjar do rei. Ele não se contaminou
com as guloseimas gostosinhas do mundo. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele tinha foco. Daniel, ele temia ao Deus Todo-Poderoso. Daniel não se deixou levar pelas guloseimas. Ele não se contaminou. Será que eu e você tem tido um espírito excelente? Será que você não está se contaminando com os entretenimentos da vida? Só interagindo, só entretenimento, vendo a vida dos outros. Olha para você. Julgue a si mesmo. Veja. Será que você tem tido um espírito excelente? Será que verdadeiramente você tem vivido em temor ao Senhor? Será que você verdadeiramente, nós temos vivido por princípios? Quantas pessoas eu falo isso, porque tem tantas pessoas que ficam só cuidando da vida dos outros, mas a sua casa está uma bagunça. Seus filhos estão uma bagunça, seu casamento está uma bagunça. Mas ela olha só o capim do outro, a vida do outro, mas não se posiciona para viver uma vida de foco, de excelência, de temor ao Senhor, viver de princípios. Não cuida dos seus, não cuida nem da sua casa. Como que vai cuidar do povo lá fora? Como que vai cuidar da vida do outro, sendo que a sua própria vida precisa de cuidados? Olha para dentro. Olha para sua casa. Olha para sua vida. É necessário nós olhar para dentro, olhar para nossa casa, olhar para nossa vida, olhar para o seu corpo. Para o seu corpo, não é para sua carne, para o seu corpo, para a sua saúde. Olha de você olhar para dentro. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele não deixou se contaminar com o gostosinho da vida, não. Quantas hoje as pessoas estão obesas? Obesas e se tá achando normal. Porque só gosta do gostosinho. Ah, não, comer isso aqui é ruim. Mas é necessário. Às vezes a palavra também é assim, às vezes a disciplina é dura, mas é necessária para você, é necessário ter correção para você. Às vezes essa palavra que eu estou trazendo aqui para você está sendo dura para você, mas é necessário para que haja uma correção na sua vida. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele se destacou em meio a tantos outros. Será que você tem se destacado entre as pessoas? Ou você tem sido Maria vai com as outras? Você tem se destacado pelo seu espírito excelente? Quantas pessoas hoje, filhos de Deus, Maria vai com as outras, não se destaca em nada, em outro, do pecador, ou do outro que está levando a vida de qualquer maneira, não se destaca. Tem medo que os outros vão falar? Ah, quer ser santo demais. Ah, não sei o que, não é bem assim não. Ou você está sendo conduzido pelo Espírito excelente de Deus? É uma coisa para a gente se pensar. Às vezes você fica com muita dó do outro. Ai, não vou fazer isso não, vai desagradar a ele. Mas você está agradando a Deus? Você tem vivido uma vida de excelência? Daniel, ele não queria agradar rei não. Nem tanto que mais para frente ele foi jogar na cova dos leões. Porque o intuito dele não era agradar aos homens. Não era agradar ninguém. O intuito dele, ele tinha um foco. Ele tinha temor a Deus. O intuito dele era agradar a Deus e não aos homens. A porta é estreita. Olha, eu digo para você, a porta é estreita. Ela não é regalada não. Ela é estreita, são poucos que vão entrar por ela. Regalado, gostosinho, prazer momentâneo é do mundo. Mas isso vai gerar morte para você. Isso vai gerar morte para você. Não vai para esse caminho não. Às vezes a palavra de Deus direciona você, guia você, repreende você. E você é um filho obstinado, um filho que não quer ser, um filho rebelde, que não quer ouvir os conselhos do seu pai. E olha, eu falo para você, Deus é um Deus. É um pai de amor e bondade, ele quer o seu bem. Mas até quando você vai virar as costas para Deus e trilhar nesse caminho largo, caminho de morte, de sofrimento?
Enquanto a vida é esperança, e Deus ele quer resgatar você, ele quer que você viva uma vida de excelência, um espírito excelente, um espírito, uma vida que vai se destacar em meio às outras. Você é luz, você é sal. Você é luz, você é sal. Não seja Maria vai com as outras. Não seja um religioso. Até hoje você tem vivido uma vida religiosa, uma vida de farsa. Uma vida de atriz, de ator, que finge ser uma coisa, mas é outra. Deus, ele olha para o seu coração. E ele te chama hoje, viva uma vida de excelência. Viva uma vida de excelência, me tema sobre todas as coisas. Tenha foco, tenha propósito. Não vive essa vida calambiando. Assim como eu sempre falo aqui, aquele que não sabe o caminho, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tenha foco. Qual caminho você quer trilhar? É o caminho da vida eterna? É o caminho de estar com Deus a eternidade? Ou o caminho do inferno? Ou o caminho da perdição? Escolha hoje qual caminho você quer. Qual caminho você quer? O que você quer para a sua vida? A vida? Ou a morte? Escolha hoje. O poder está nas suas mãos. A decisão é sua. Viva uma vida de excelente. O Senhor, ele te chama hoje. Hoje, quinta-feira, dia 17 de quê? De abril de 2025. Deus, ele te chama hoje a viver uma vida de excelência. A viver uma vida de excelência. Uma vida que verdadeiramente faça sentido. Assim como diz Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então diz assim, ó. Então mesmo Daniel se distinguiu. O que ele distinguiu? Ó, ele fez a diferença. Oh, Jesus, palavra para você e para mim. Você tem feito a diferença onde você está, filho de Deus. Daniel, ele foi distinguido entre a multidão, entre os outros. Ele foi diferenciado porque ele tinha um espírito excelente, porque nele havia um espírito excelente. Daniel, ele foi diferente. As pessoas olhou para ele diferente. Por quê? Porque ele era diferente dos outros. Os outros tudo comeu o banquete do rei, tudo fez. Foi Maria vai casou, todo mundo fez. Daniel pegou a rota contrária. Não, para esse caminho eu não vou, eu tenho foco. Eu temo ao Senhor, eu não vou me contaminar com nada disso aqui. Com nada disso aqui eu vou me contaminar. Porque eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Ele tinha foco, ele tinha propósito. Pergunta para mim e para você, você tem vivido com um espírito excelente, uma vida excelente, uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus? Essa mensagem que eu carrego é para os filhos, para você despertar. Aqueles que não entendem essa mensagem aqui, ó, não vai entender nada. Não vai entender nada mesmo, mas é aquilo que faz sentido pro seu coração, que queima no seu coração, é com você mesmo que eu tô falando. É com você que eu tô falando. Jesus, outro exemplo de espírito excelente. Jesus, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele tinha um espírito excelente. Jesus, ele tinha um espírito excelente. E o convite de Jesus para mim e para você, tem um espírito de excelência. Jesus, ele viveu com propósito, com obediência e excelência. Você tem vivido uma vida com propósito? Você tem vivido uma vida obediente? Você tem vivido uma vida verdadeiramente com excelência? Jesus, ele viveu uma vida com propósito, com excelência, com obediência. Você tem obedecido? Obedece que a graça desce. Precisamos ser obedientes à palavra, ser obedientes à voz de Deus. Tem que haver obediência, tem que haver renúncia. Daniel renunciou ao manjar do rei. Daniel renunciou a comer o gostosinho. Vamos dizer no dia de hoje, Daniel rejeitou o pecado,
renunciou o pecado, renunciou os prazeres dessa vida, renunciou o caminho largo, ele renunciou. Foi fácil para Daniel? Acredito que não. E não vai ser para mim nem para você. Jesus também renunciou. Jesus, ele tinha um espírito excelente, obediente, porque ele tinha um propósito. E o propósito dele era fazer a vontade de Deus. E nada impediu Jesus de fazer isso, nem tanto que foi até a cruz, a morte de cruz. Ele foi um filho obediente. E Deus espera que eu e você sejamos um filho, uma filha obediente, com propósito, com espírito excelente. Se destaque em meio à multidão, que faça diferença em meio à multidão. Não para agradar todo mundo, que você não vai conseguir. Nós não viemos para ser aplaudidos pelo mundo, mas para ser perseguido por pessoas pelo mundo. Se está tudo bom para você, se você está sendo, nossa, tá uma vida. Presta atenção, você está falhando em alguma coisa. Porque nós não viemos para ser aceitos por mundo. Nós viemos nessa terra para cumprir o nosso propósito, para sermos recebidos. Para sermos o quê? Para já em nós. Para isso. Isso é só para os governantes, para os guerreiros, para os reis, sacerdotes, filhos amados. Fraquinho não vai aguentar. Fraquinho vai desistir. Seja constante e perseverante no propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Que todos os dias nós venhamos ser constantes e perseverantes. Persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Tem que perseverar. Tem que cumprir o propósito. Tem que ter uma vida de obediência. Tem que viver uma vida de obediência em nome de Jesus. Como aplicar esse pilar na sua vida? Como vamos aplicar esse pilar da excelência na minha vida e na sua vida? Primeira coisa, seja intencional em tudo que você faz. Assim como eu disse no início, não é aquilo que você faz, mas é a intenção. O que está por trás daquilo que você faz. Seja intencional. Tudo que você fazer, seja intencional. Busque intimidade com Deus diariamente. Isso tem que ser diariamente. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, não é uma vez no ano, não é só agora, é Páscoa, eu tenho que ir pra igreja, sabe? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira da paixão, quando é sábado tá lá na gandaia. Não é assim. É buscar intimidade com Deus diariamente. Diariamente. Você quer viver uma vida de excelência? Como aplicar isso na sua vida? Tudo que você fazer, faça com alegria. Faça com amor. Faça com alegria, faça com amor. Seja uma pessoa agradável. Sabe, aquelas pessoas, tem algumas pessoas que fazem as coisas, mas faz murmurando, faz reclamando, faz de mal com a vida. Um segredo para você, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Faça com alegria, faça com amor. Eu sei que vai chegar, tem dias que é desafiador, tem dias que você não quer fazer, mas busque a força de Deus em você. E faça com alegria. Faça com amor. Para você viver uma vida de excelência. Para aplicar isso na sua vida. A última coisa que eu deixo para você. Persevere. Persevere. Não desiste não. Persevere mesmo quando os outros não estão te vendo. Mesmo que ninguém dá a mínima para você. Persevere. Viva uma vida de excelência. Daniel, ele não estava se importando se os outros estavam vendo ele ou não. Ele somente cumpriu o propósito dele no coração. Ele temeu ao Senhor. Ele não estava nem aí que o povo ia dizer, falar. Ele perseverou.
Ele perseverou no propósito, ele perseverou no caminho, ele perseverou na obediência, assim como Jesus também. Ele foi obediente até a morte de cruz. Você está disposto a obedecer até a sua morte? Você está disposto a perseverar até o fim? Viva um espírito de excelência. Convite para você no dia de hoje. Em nome de Jesus. Você foi chamado para se destacar. Eu fui chamada para me destacar. Seja um destaque positivo na vida dos outros. Não seja aquele destaque ruim, não. Você foi chamado para se destacar. O espírito de excelência, ele vai te levantar. Onde muitos caem, ele vai te levantar. Você precisa ter um espírito de excelência. Quantas pessoas caem e não conseguem levantar? Mas o espírito de excelência, aquele que está no seu coração, que o desejo de você é temer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, ele vai te levantar. Às vezes hoje você está aí caído, mas o Senhor, ele está com as mãos estendidas para levantar você agora. Viva com um espírito de excelência. Tema o Senhor de todo o seu coração. Tema o Senhor de todo o seu coração. Viva os propósitos de Deus com excelência, com obediência, com propósito, em nome de Jesus. O que você faz de todo o seu coração, Deus, ele vai te recompensar. O que você faz e coloca o seu coração, Deus, ele vai te recompensar. Ele não deixa os seus em débitos, não. Ele recompensa. A sua recompensa, ela não vem de homens. Ela não vem do governo. Ela não vem do banco, da sua conta bancária. Não, a sua recompensa é eterna. A sua recompensa vem de Deus. Vem de Deus. Coloca isso no seu coração. Quem honrou Daniel? Deus. Quem honrou Jesus? O próprio Deus. Ele morreu na morte de cruz, mas ele ressuscitou e hoje ele vive para sempre. Ele é o nosso advogado. Ele intercede ao Pai por nós. Ele intercede a Deus, as nossas falhas, os nossos erros, ele intercede ao Pai. Viva uma vida de excelência. É o convite de Deus para você no dia de hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aprenda de Jesus todos os dias. Ele é manso e humilde de coração. Esteja disposto a aprender de Jesus, a aprender da palavra. Eis que Deus, ele é a própria palavra. Deus, ele é o próprio Jesus que habitou entre nós. O Espírito Santo é o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está em você. Ele quer te ajudar. Em nome de Jesus. Se porventura você caiu, hoje é dia de você levantar e viver uma vida extraordinária, uma vida de excelência. Tem um espírito excelente da parte de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Viva uma vida de excelência. É o convite de Deus para você nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Viva no temor do Senhor. Viva no temor do Senhor. Respeite a Deus. Ande por princípios e não por regras. E não por doutrinas humanas. Ande por princípios. Tema ao Senhor. Ande em obediência. E você vai ser muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu vim trazer aqui hoje para você. Que você venha grandemente ser impactado com essa mensagem, que não é minha, mas é do próprio Deus. Eu ministro sobre a sua vida. Uma vida de excelência. Uma vida próspera. Uma vida abundante. Uma vida que
venha verdadeiramente ser destacada para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Você é sal, você é luz. Você nasceu para fazer a diferença nesse tempo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se sintam amados por mim nesse dia, se sintam amados por Deus nesse dia, em nome de Jesus.